Filosofia não me deu felicidade. Explicação não explicou o que eu te fiz. Eu tinha tudo ao meu redor, saúde, paz e tanto amor. E mesmo assim não soube ser feliz. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Eu me afastei porque eu pensei ser meu direito usar daquilo que era meu como escolhi. Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor. E mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Imaginei saber de tudo e fui descrente. Contra meu Deus ouvi falar e me calei. Não, eu não fui um bom cristão, pois fiz ao mundo concessão. E sem notar, de Deus me envergonhei. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Igual ao filho que partiu naquela história. Felicidade longe dele eu não achei. Filosofia não me deu aquela paz que vem de Deus. Ao meu Senhor, agora eu voltarei. Minha casa é a casa do Senhor. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs da Unesé, saudações em Cristo Jesus. Iniciando o nosso rito penitencial. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam.
mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e o coloquem um anel no seu dedo e sandália nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Neste trecho de Lucas, nós encontramos aí esta grande mensagem: o amor e a misericórdia de Deus não têm limites. Nesta parábola, nós encontramos, primeiramente, o filho mais velho, que é a velha Israel, o velho povo, de coração duro, coração fechado, incapaz de acolher e perdoar. O segundo personagem é o filho mais novo, a nova Israel, o novo povo, povo de coração aberto, povo que encontra aí a capacidade de se arrepender, reconhecer os seus erros, pedir perdão, se levantar e recomeçar a sua caminhada. E encontramos também o Pai. O Pai representa Deus, um Pai acolhedor, o Pai bondoso, o Pai misericordioso. O filho mais novo, ele tomou a liberdade de exigir a sua herança, de pegar toda a sua herança, contrariando as leis, porque as leis diziam que os bens eram distribuídos depois da morte do pai. Mas o filho toma a liberdade de pegar os seus bens com seu pai em vida. E sai pelo mundo fazendo gastança, fazendo todo tipo de erros, cometendo todos os pecados. Mas algo muito significativo que nós encontramos na figura do filho mais novo. Primeiro, ele percebeu que errou. Segundo, ele criou coragem para voltar.
não voltar pelo mesmo caminho. Voltou por outro caminho. Não o caminho da perdição. Ele voltou pelo caminho da reconciliação. Ele voltou pelo caminho da conversão. E terceiro, ele criou coragem de pedir perdão. Pai, pequei contra Deus, contra o céu e contra ti. Me perdoa. Não precisa me chamar de filho, Pai. Pode me chamar de escravo, porque teus escravos estão bem melhores do que eu. Por isso, Pai, pode me chamar de escravo. Então aí as três atitudes do filho que demonstram a sua grande vontade de se arrepender, de se converter e de começar uma nova vida. O filho mais novo não. O filho mais novo renega a paternidade do irmão e diz: esse teu filho esbanjou, gastou, fez todo tipo de perdição, fez todo tipo de pecado. É a velha Israel, coração duro. Mas o filho mais novo, com toda a humildade, criou coragem e pediu perdão. Pai, perdoa-me. E o pai representando Deus, o pai acolhedor, o pai bondoso. Primeiramente, ele olhou à distância e viu o filho voltando. E disse: meu filho está voltando. Ao entrar na casa, quais as atitudes daquele pai? Primeiro, colocou uma túnica nova no filho. Porque colocar uma túnica nova numa pessoa que chegava, conforme a lei, a cultura daquele tempo, significava que ali estava uma pessoa, um hóspede ilustre. Então, colocou uma túnica nova. Depois o pai colocou as sandálias nos pés. Por quê? Conforme a cultura daquele tempo. Colocar as sandálias nos pés de alguém significava que ali estava uma pessoa livre. Portanto, um hóspede, uma pessoa ilustre, uma celebridade, um homem livre. Não era mais escravo. E em terceiro lugar, por último, o pai colocou um anel no dedo do filho. Por que esse anel no dedo? O anel, símbolo de posse. Conforme a cultura daquela época, colocar um anel no dedo da pessoa significava a posse. Você é meu, você não se perdeu, você continua sendo meu. E mais, com o anel no dedo, significava que o filho passava a ter direito aos bens que ele deixou. Vejamos, portanto, a imensidão do amor daquele pai. E o sentimento do pai ao dizer ao filho: filho, você esbanjou tudo, você perdeu tudo que você levou daqui. Não importa os erros que você cometeu. O importante é que o bem, a riqueza mais preciosa, você não desperdiçou. A sua vida, você está aqui vivo. Por isso, vamos festejar, vamos nos alegrar, vamos celebrar. E assim nós entendemos a grandeza do amor de Deus, a grandeza do amor daquele Pai. Entendemos também que a misericórdia é divina e, por ser divina, é imensamente maior do que os nossos pecados. Quando nós percebemos que o amor de Deus é infinitamente grande e que a sua misericórdia é divina, é neste momento quando percebemos que a cortina da culpabilidade ela cai inteiramente. E do outro lado daquela cortina, nós não encontramos um Deus com o dedo esticado apontando para o nosso nariz e dizendo: você errou, você pecou, você cometeu isso e aquilo. Não. Encontramos sim um Deus misericordioso, de braços abertos, dizendo: meu filho voltou. Por isso é nessa volta que nós estamos celebrando este momento penitencial. Eu era
sempre chamei atenção por todas as redondezas, sempre chamei atenção. Mas o orgulho maldito um dia apareceu, me fez pensar noutro mundo, que logo me convenceu. Peguei a minha herança, contrariando a lei, sem medir as consequências, toda a fortuna esbanjei. Sem medir as consequências, toda a fortuna esbanjei. Deserta, mergulhei na escuridão, e cada passo que eu dava levava-me à perdição. Cheguei ao fundo do poço, miséria humana total, e lado a lado com a morte me fiz parceiro do mal, e lado a lado com a morte me fiz parceiro do mal. E lá no meio das trevas a claridade surgiu, uma estrada de volta à minha frente se abriu, sentindo que a mão de Deus vinha pra me resgatar. Voltei correndo e chorando, meu pai eu fui procurar. Voltei correndo e chorando, meu pai eu fui procurar. Quando avistei minha casa, meu sofrimento acabou. Meu pai de braços abertos disse: meu filho voltou. Sandálias, roupas e anel, beijo no rosto e perdão, dias e noites de festa pela minha conversão, dias e noites de festa pela minha conversão. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele abra seus braços acolhedores, que Ele levante seu olhar de Pai e toque profundamente o coração de cada um de vocês, e que Ele os perdoe, os purifique de todos os seus erros, de todos os seus pecados. E em nome de Jesus os perdoo e absolvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez redentoristas, sempre redentoristas, Deus nos deu a vocação da família, uma missão.